Cada semana, vocês que nos acompanham aqui, os membros, nossos visitantes que frequentam, você sabe que cada semana eu ou o pastor Nanim, nós preparamos mensagens para estar pregando para vocês. Essas mensagens também pregamos para nós mesmos. E nós sempre oramos para que Deus ele possa colocar essa mensagem que Ele quer que a igreja ouça cada semana, que Ele coloque isso na nossa mente, no nosso coração. É sempre essa mesma oração. Na hora de começar a preparar ou pensar naquilo que nós vamos pregar, é sempre, Senhor, que o Senhor coloque o assunto na nossa mente. E às vezes Ele coloca algo novo, algo que talvez eu nunca ensinei, um trecho das Escrituras que eu nunca preguei. Às vezes Ele coloca coisas que eu já falei. Às vezes Ele coloca assuntos que a igreja já ouviu, que nós já refletimos sobre esses assuntos. Mas é como uma forma de nos lembrar de como nós, como uma igreja, de como nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos e temos que viver as nossas vidas aqui nessa terra. Eu tenho certeza que isso é muito relevante para nós, mesmo se você já sabe do assunto, mesmo se você já estudou pessoalmente esse assunto, sempre que nós paramos um pouco para lembrar dessas verdades das Escrituras, é válido para nós. Eu penso naquilo que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, lá para o final da vida dele, antes que ele foi levado, por Deus, ele escreve um trecho aqui para a igreja, e ele fala: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Hoje à noite eu quero lembrar vocês, despertar a memória de vocês. E talvez aquilo que eu vou pregar, a grande maioria já sabe. Você já sabe, você já entende sobre o assunto. Mas é algo que todo discípulo de Jesus Cristo é chamado a fazer sem exceção. E isso é de declarar o Evangelho de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. É o que Jesus, na verdade, tem esperado dos seus discípulos desde o começo. Desde o momento que ele fundou, ele estabeleceu a primeira igreja em Jerusalém, ele tem esperado que os seus discípulos, aqueles que se chamam seguidores de Jesus Cristo, saiam e declaram as boas novas, o evangelho dele. Não é um conceito novo, não é algo que a igreja moderna hoje em dia inventou como uma tática, ou uma estratégia de trazer mais pessoas na igreja. Não. Temos um chamado por Cristo. Ele chamou os seus primeiros discípulos a fazer isso, e ele continua chamando você, se de fato você é um discípulo dele, para anunciar o evangelho. E é isso que eu quero ver um pouquinho. Eu quero que nós analisamos um pouquinho esse primeiro chamado para a sua primeira igreja, em Atos capítulo 1. O resto das escrituras não vão estar no telão, porque nós vamos seguir um pouquinho na sequência de Atos, para deixar com que o exemplo desses discípulos nos ensina, nos inspira, nos motiva a realmente fazer a mesma coisa. Atos capítulo 1, versículos
1-8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1-8. Lembra, Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu também este livro. E ele começa em versículo 1 falando assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste momento ou neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fale conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes espirituais, para que nós possamos compreender essa mensagem, compreender aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, e que o Senhor possa nos dar um grande desejo de aplicar isso em nossas vidas. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você aqui hoje já teve um momento na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados, que você colocou a sua fé em Jesus Cristo, assim aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, assim tornando um discípulo de Jesus Cristo, você é chamado para fazer a mesma coisa que Jesus instruiu essa primeira igreja, de ser testemunhas dele diante deste mundo. E o mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles, que pelo seu poder capacitou cada um para sair e para evangelizar e declarar as boas novas, é o mesmo Espírito que habita em você. E Ele é o mesmo Espírito que possa também capacitar a sua vida para ser usado grandemente nas mãos do Senhor, para que você possa anunciar o Evangelho e para que muitas pessoas possam chegar ao conhecimento do Filho de Deus. É o mesmo Espírito, mas você tem que querer. Você tem que querer ser usado por Deus. Que infelizmente é neste ponto que muitos dentro da igreja se desviam. Não querem falar com as pessoas do mundo, aqueles que estão perdidos, não querem abrir a sua boca e falar da sua fé. Não querem falar da palavra de Deus, não querem falar sobre a salvação que é oferecido por meio da fé em Jesus Cristo. Irmãos, como uma igreja, não podemos ficar acomodados com aquilo que nós temos aqui. Sim, Deus tem feito grandes coisas entre nós, amém? Ele tem feito. Nós temos visto várias pessoas que não conheciam Cristo entrar por essas portas, ouvir o Evangelho e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos visto essas pessoas ser batizadas nas águas e se tornar membros da nossa igreja. Sim, grandes coisas têm acontecido, várias vidas têm sido transformadas, e nós devemos sim ficar muito felizes com isso, mas não podemos ficar satisfeitos. Sim, muito feliz com o que Deus tem feito até este ponto, mas não satisfeitos. E o que eu quero dizer com isso é não satisfeito ao ponto de você ter a mentalidade que já está legal, que já está bem, já é o suficiente.
aquilo que foi acontecendo neste lugar. Não. Irmãos, nós devemos ter um desejo profundo como filhos de Deus, de ver mais e mais pessoas ser salvos, de mais e mais pessoas receber a promessa da vida eterna. Nós devemos ter um grande desejo dentro do nosso coração para ver Deus continuar a trabalhar nos corações de cada pessoa que não o conhece, para que cada um possa realmente aceitar Ele como Senhor e Salvador. A nossa oração deve ser: Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até este ponto. Senhor, obrigado pelas almas que o Senhor salvou neste lugar. Mas, Senhor, queremos ver mais. Queremos ver mais pessoas se submetendo a Jesus Cristo. Senhor, obrigado até este ponto, mas queremos continuar a ver o Seu agir poderosamente aqui, entre nós e através de nós. Será que isso é um desejo que você tem? Será que você realmente pode dizer com sinceridade que sim, você deseja ver mais e mais pessoas salvos por meio da fé em Jesus Cristo? Ou será que você está apenas contente com a sua própria salvação? E não se preocupa muito em ver pessoas obter esse dom gratuito que você um dia recebeu? Agora, eu sei que o nosso primeiro instinto é de dizer sim, claro que sim. Eu fui salvo, eu quero ver outras pessoas também ser salvas. Claro que eu me preocupo com a salvação do meu próximo. Acho que nenhum cristão iria declarar abertamente: não, estou nem aí com as pessoas do mundo, eu tenho a minha salvação, eu estou tranquilo na minha fé. Eu acho que nenhum cristão falaria isso. Mas infelizmente, por meio das nossas ações, é exatamente isso que muitos falam. Por quê? Porque não são fiéis ao chamado que Jesus te deu no momento que Ele te salvou. Você pode dizer sim, mas será que é genuíno? Porque quando você tem um profundo desejo por qualquer coisa, geralmente isso motiva, isso impulsiona você a agir para que aquilo seja realizado na sua vida. Quando foi a última vez que você falou com alguém que não é cristão sobre coisas espirituais? Quando foi a última vez que você falou sobre o Evangelho de Cristo com alguém? Vamos deixar mais simples ainda. Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir com você para a igreja? Será que você ora por aqueles que você conhece, aqueles ao seu redor, que você sabe que neste momento estão no caminho que leva à destruição? Será que você ora para que Deus possa usar a sua vida, para que eles possam conhecer essa salvação, obter essa salvação? Será que você ora para que Deus possa te dar oportunidades cada dia para ter um momento específico em que você possa relatar aquilo que Jesus tem feito na sua vida para alguém que precisa ouvir isso? Para que Deus possa usar a sua vida para apontar o mundo para Cristo? Muitas vezes nós oramos por tantas coisas que nós queremos, tantas coisas para nós mesmos, e agradecemos pela salvação que nós temos por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E nós entramos na igreja e nós elogiamos o Senhor por meio das nossas canções. Cantamos sobre essa grande salvação. E saímos daqui dessa porta e guardamos tudo aquilo para nós mesmos. Mas eu sei como é fácil entrar numa zona de conforto na nossa vida cristã, onde a pessoa tem a mentalidade de que eu sou perdoado, eu fui redimido. Agora eu preciso preocupar com a minha vida espiritual, sabe? Agora eu preciso concentrar em crescer espiritualmente. Eu preciso concentrar em me amadurecer na fé.
Então eu vou para a igreja algumas vezes por semana, aonde eu adoro o meu Senhor, aonde eu escuto mais um pouco da palavra sendo pregado, aonde eu tenho uma comunhão com os meus irmãos que já estão aqui, é confortável para mim, é agradável para mim, é familiar, é bom para mim. Mas e os outros? E os outros? Eu não devo também querer que eles lá fora experimentam exatamente a mesma coisa que eu experimento aqui? Se nós não prestamos atenção, nós facilmente tornaremos cristãos e tornaremos uma igreja que somente pensa em si e jamais pensa lá fora, só pensa naquilo que nós estamos fazendo aqui e não pensamos naqueles que não estão aqui conosco, com aqueles que, como eu falei, neste momento estão literalmente no caminho que está levando à destruição. E essa destruição é uma eternidade separado de Deus, no lugar chamado o inferno. Meus irmãos, se nós realmente nos preocupamos com as almas, se nós realmente queremos ver mais pessoas sendo salvos, cada um de nós temos que ter uma mente, um coração voltado ao evangelismo. Cada um de nós aqui temos que ter um coração e uma mente voltado ao evangelismo. Tem que ser algo que nós pensamos cada dia. Tem que ser algo que fica fresco na nossa mente durante a semana. Nos lembrando nós mesmos, sobre essa missão que nós temos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele age por meio do seu povo. Deus, Ele age por meio da sua igreja. O Evangelho de Cristo é espalhado, é levado para o mundo por meio dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus não estão sendo fiéis a este chamado, o que vai acontecer com aqueles que ainda precisam ouvir? Como eu falei, tem que ser algo que durante o seu dia a dia estar já na sua mente. Que antes que você saia da sua casa, você ora e fala: Senhor, abre as portas, coloca alguém na minha frente, Senhor, para que eu possa compartilhar Cristo com ela. Mas voltando, eu sei como é fácil a gente estar tão envolvido, tão consumido com aquilo que está acontecendo na nossa vida, com as nossas responsabilidades, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com as nossas famílias, com os nossos ministérios, que a gente esquece dessa parte. Deixamos essa parte do nosso chamado para o lado. Agora, um grande exemplo de cristãos com coração, uma mente voltado ao evangelismo é o que a gente viu no começo de Atos. Lembra? A gente leu esses discípulos, o chamado que Jesus deu para eles, e é exatamente isso que eles fizeram. Eu quero gastar um tempinho só voltando para olhar ao exemplo destes homens e mulheres. Então, depois de capítulo 1, depois que Jesus deu essas instruções para a sua igreja, ele foi elevado aos céus, e aí ficou a igreja. E aí ficou esse grupo de mais ou menos 120 pessoas, reunidos, esperando essa grande promessa do Senhor para eles. E se você olhar em Atos capítulo 2, você vê que no momento em que essa igreja estavam reunidos, provavelmente em oração, em louvor e adoração, aconteceu. O Espírito Santo veio sobre eles, e o Espírito Santo conseguiu, o Espírito Santo capacitou esse grupo, essa pequena igreja, com poder de falar em outras línguas, para declarar as maravilhas de Deus em outras línguas, nas línguas do povo que estava reunido em Jerusalém naquela época, povo de vários países diferentes, que estavam lá em Jerusalém para celebrar este festival dos Pentecostes. E é isso que eles fizeram. Aceitaram essa missão e saíram e declararam as maravilhas para o povo.
E você vê em Atos que de repente o apóstolo Pedro ele se levanta com os 11. E ele começa a pregar uma mensagem poderosa sobre Jesus sendo o Messias. E olha comigo em capítulo 2, versículo 37. Depois que ele transmite essa palavra, essa grande pregação, versículo 37 fala que Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma história incrível. Em um dia, uma igreja de 120 agora se torna uma igreja de mais de 3.000 pessoas. Mas eles não ficaram satisfeitos aí. Não pararam por aí, não ficaram contentes com os 3.000, eles sabiam que tinha mais para fazer, que Deus queria mais deles, que tinha mais pessoas que ainda também precisavam ouvir o Evangelho. Então, enquanto eles desfrutavam da comunhão, enquanto eles adoravam juntos, enquanto eles aprenderam juntos aquilo que os apóstolos ensinavam, eles ativamente continuavam a ser testemunhas de Cristo lá fora. Enquanto isso acontecia, olha comigo em capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 1. Enquanto eles continuavam a declarar as maravilhas de Deus, nós vemos que enquanto Pedro e João, versículo 1, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes eram os líderes religiosos da religião judaica, tá bom? O capitão da guarda do templo e os saduceus. Saduceus também eram outro grupo de líderes religiosos. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, por apenas transmitir o Evangelho, eles são perseguidos, agarrados, lançados na prisão. E nessa situação eu sei que muitos iriam desanimar aqui. Parou. Senhor, eu estou seguindo o seu chamado. Senhor, eu estou transmitindo o Evangelho de Cristo. E é isso que acontece comigo? É aí que vai acontecer para o resto da minha vida? Eu vou continuar sendo perseguido? Muitos iriam neste momento já falar: chega, basta, 5.000 tá bom para mim. Mas olha a resposta em versículo 18. Olha o que a postura dos apóstolos aqui. Versículo 18. Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Oh, que nós pudéssemos ter essa mesma mentalidade. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e o que ouvimos. Depois disso, eles voltam para os seus companheiros e falam tudo o que aconteceu. E aí juntos eles levantam a sua voz em oração. Versículo 29 mostra o finalzinho dessa oração. Olha o tipo de oração desses homens. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Como seria a sua oração neste momento? Seria: Senhor, se o Senhor quer que eu continue a fazer isso, a falar sobre Jesus para as pessoas que são perdidas, pelo menos dá uma forcinha aí, tira os seus problemas. Não deixe com que esses homens continuem a nos perseguir. Senhor, eu continuo fazendo isso desde que as coisas facilitam um pouquinho para mim. Mas você não vê nada disso. Você vê eles falando: independente do que aconteça, nos dê coragem para que possamos continuar a pregar a tua palavra. Que grande exemplo. E é isso que eles fizeram. Eles continuaram a anunciar dia após dia a palavra. Capítulo 5, olha comigo em versículo 17. Enquanto eles estavam fazendo isso, nós vemos que o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirigem-se ao templo e relatam ao povo toda a mensagem dessa vida. Ou seja, volta e faça exatamente essa mesma coisa que fez vocês pararem aqui na prisão. E o que eles fazem? Dirigiram-se ao templo e relataram ao povo toda a mensagem dessa vida, a vida sendo Jesus Cristo. Então, claro que as notícias voltaram para os líderes religiosos e eles mandam os guardas do templo ir lá para prender os apóstolos novamente. Eles são levados então diante dos líderes. Olha só em versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio. O Sinédrio era o grupo dos líderes aí que julgavam esse tipo de acontecimento, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. E claro que isso deixou os líderes furiosos, e naquele momento queriam matar os apóstolos. Só que um dos líderes, Gamaliel, ele se levanta, ele começa a conversar com eles, e convence os líderes para não matar os apóstolos. Olha só em versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, este é o perfil de pessoas que têm um coração voltados ao evangelismo, de pessoas que têm tanto amor por aqueles que estão no caminho que leva à destruição, que estão dispostos a enfrentar dificuldade, estão dispostos a enfrentar prisão e até a própria morte para anunciar o evangelho para essas pessoas. Pessoas que têm corações voltados ao evangelho. E para concluir, você poderia estar ouvindo tudo isso e falando: não, bonito esse exemplo, admirável esse exemplo, mas pastor, um pouquinho diferente, né? Você está falando de apóstolos aqui. Esses homens eram apóstolos, não eram apenas membros comuns de igrejas como nós somos hoje.
Então é claro que eles iriam ser meio que radical na hora de transmitir a palavra. Eles tinham uma unção especial, então é diferente. Isso aí, não sei se a gente consegue realmente viver dessa forma. E você podia tentar se justificar dessa maneira. E muitos fazem isso. Pelo fato de que não vão e não são fiéis a este chamado, eles preferem falar, não, mas essa coisa toda é para os apóstolos, é para os pastores, é para aqueles que lideram. Mas olha só em Atos 8, últimos textos aqui. Atos 8, depois que um grande homem de Deus, Estevão, foi apedrejado por ter feito a mesma coisa, pregado sobre Jesus. Versículo 1, fala, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. Entendeu o que aconteceu aqui? Os apóstolos, pelo qual temos falado até este ponto, ficaram em Jerusalém. O resto, os membros comuns, foram dispersos. Imagina tendo que fugir da sua casa, da sua cidade, de onde você trabalha, por perseguição. Imagina quanta pressão emocional isso iria colocar sobre você. Imagina tentando ir, achar uma outra cidade, achar uma outra casa, achar um outro emprego para você sobreviver. E olha em versículo 4. Os que haviam sido dispersos, ou seja, os crentes comuns, né? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles aprenderam sobre este coração voltado ao evangelismo dos apóstolos. E eles colocaram isso em prática na sua própria vida. Se tivesse um grupo de pessoas que poderia talvez inventar uma desculpa ou tentar se justificar por não pregar a palavra, eu acho que seria esses. Olha, não estou evangelizando, não estou pregando porque eu estou na verdade tentando sobreviver, eu estou tentando procurar uma outra vida para viver aqui. Mas não. Enquanto eles resolveram seus problemas, enquanto eles tentaram prosseguir em frente nessa vida, o pensamento de que tem pessoas nessas cidades que precisam ouvir o Evangelho estava fresco na mente deles. E eles buscavam oportunidades para pregar sobre Cristo, aonde quer que fossem. É realmente incrível a atitude dos primeiros discípulos. Talvez você pode falar, pastor, eu até gostaria, mas eu não sei evangelizar. Aprenda. Eu não sabia também um dia. Vários de vocês que conseguem evangelizar, também um dia não sabia, mas o que vocês fizeram? O que eu fiz? O que os discípulos aqui fizeram? Eles aprenderam. Eles buscaram conhecimento da palavra de Deus. E eles tiveram coragem de levar isso para o mundo. E mesmo se você não tem as palavras perfeitas para usar, talvez você não tenha um conhecimento profundo das Escrituras, conta a sua história. Conta a sua história para eles. Fala para eles aquilo que Cristo tem feito na sua vida. E o que Ele é capaz de fazer na vida deles, se eles também se arrependam dos seus pecados e aceitam Jesus por meio da fé. E se você sente que você não tem esse desejo profundo, se você percebe que você não tem falado de Cristo, que você não tem se preocupado com a salvação dos outros, ore. Fale com Deus. Pede para Ele colocar esse desejo dentro do seu coração. E ao colocar esse desejo, pede para que Ele possa capacitar você. Com coragem, com conhecimento,
para que Ele possa ser honrado e glorificado por meio da nossa fidelidade a este chamado que cada um de nós temos. Isto é, de sair pelas portas, anunciando e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, primeiramente queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela a salvação que tem vindo sobre muitos de nós aqui. Espero que sobre todos. Senhor, eu peço que o Senhor esteja colocando um desejo ainda maior no meu coração. Um desejo ainda mais profundo, mais intenso, Pai. De querer ver mais e mais pessoas aceitando Jesus e tendo a promessa da vida eterna. Mas que com esse desejo o Senhor coloque em mim uma atitude, Pai, de realmente agir por cima disso. Mas não só eu, Senhor, mas que o Senhor possa capacitar a sua igreja aqui. Que possamos ser uma igreja que tenha um coração voltado ao evangelismo. Que durante a semana, durante o nosso dia a dia, que o Senhor possa nos dar oportunidades divinas, Pai, de estar comunicando com aqueles que ainda não te conhecem. Para que não somente por meio das nossas bocas nós possamos transmitir o Evangelho, mas por meio da nossa vida, do nosso exemplo. Que possamos ser uma igreja que se preocupa não apenas com nós mesmos, mas que se preocupa com aqueles que estão lá fora, neste momento, afastado e longe do Senhor. Que possamos ser uma igreja que queira trazer mais e mais pessoas aqui para dentro. Para que possam não somente aceitar o Senhor, mas crescer e amadurecer como discípulos genuínos e verdadeiros de Cristo. Pai, mais uma vez eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei. Te amo, te quero.
Salvador. Enquanto eu viver, eu te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu salvador.